Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade Espírita Ramatiz. Meu nome é Denise Camose, eu sou trabalhadora da casa e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre essa lição. Mas antes de falar a respeito do tema de hoje, eu gostaria de convidar a todos para que a gente ficasse bem receptivo para a gente fazer oração. E antes disso, eu gosto sempre de lembrar que esse momento não é um momento apenas de uma palestra, né, onde eu estou aqui falando, outras pessoas, e às vezes a gente está lá pensando, será que eu deixei a janela aberta? Nossa, essa chuva, será que vai ficar até a hora que eu sair? E fica, né, pensando. E aí, eu só queria trazer essa questão para a gente olhar, né, para a gente já entrando em contato, que é o poder que nós temos da intencionalidade. A gente usar esse momento, porque isso que acontece de fato, esse momento como um tratamento. Nesse momento, vão ser feitas desconexões de alguns irmãozinhos que porventura estejam conosco. Vai ser feita uma limpeza energética do nosso campo, né? Às vezes a nossa energia está carregada, a gente está triste, a gente está nervoso, enfim. Esse momento é um momento onde são feitas essas limpezas. Mas isso é muito, a nossa intenção, a nossa participação, ela é muito importante. Primeiro porque existe o livre-arbítrio, né? Então, as coisas acontecem na medida também do que a gente permite. E na medida do que a gente intenciona, a gente entra em contato, a gente vai percebendo como é que eu estou. Eu estou mais receptivo? Eu estou só o meu corpo aqui que está presente, mas meu pensamento não para? Porque imagina, como que a energia vai chegar se eu estou igual uma panela de pressão, fazendo a pressão de dentro para fora? Como que essa energia de luz desse ambiente preparado, que tem toda uma espiritualidade aqui, querendo nos trazer essa energia, como que nós vamos recebê-la? Então eu gosto muito de lembrar para que a gente possa se colocar nesse lugar, de sermos tratados, tá? E como que é isso? A gente respirar fundo, sentir o nosso corpo, no caso de vocês, na cadeira, de preferência com os pés no chão, para que vocês possam receber toda a energia, não ficar às vezes segurando, inclusive a circulação sanguínea, né? Quando a gente cruza às vezes as pernas. Respirar fundo, deixar todos os problemas e preocupações lá fora e sentir aqui o ambiente, sentindo a energia divina. E vamos entrar em contato com essa espiritualidade superior. Vamos imaginar Cristo junto conosco, com seu olhar amoroso, abraçando e envolvendo a cada um de nós. E nós vamos deixando com Ele tudo aquilo que não nos pertence mais. Vamos já começar esse processo. E vamos também intencionar o que eu vim buscar aqui hoje. Eu vim buscar um pouquinho de paz, de consolo, de respostas. O que eu estou buscando? Vamos sentir isso no nosso coração. Tranquilidade, cura de nossa saúde, dos meus sentimentos conturbados, das minhas preocupações. O que eu estou buscando? Vamos colocar isso, pedir ao nosso mentor, à nossa mentora, aos anjos da guarda, que possam nos auxiliar para que a gente possa receber tudo isso hoje. E vamos fechar, finalizar essa oração olhando nos olhos de Cristo, imaginando aquele olhar muito amoroso, aquela misericórdia nos envolvendo, nos abraçando, para que essa noite de hoje ela seja muito produtiva, que a gente possa receber tudo aquilo que a gente veio buscar e que a gente também possa ter as melhores inspirações para o nosso dia a dia, a partir de hoje. A gente possa receber o remédio que nós viemos buscar. Que assim seja. Bom, a chuva, vocês estão me ouvindo bem, né? Apesar da concorrência. Tá.
Bom, a lição de hoje, ela vem do livro Pão Nosso, é o capítulo 140, e se chama Saibamos Lembrar. Estão me ouvindo, gente? Tá meio difícil, tá? Muita concorrência? E aqui, essa lição é desse livro, Pão Nosso. Ele é um livro que são inúmeras lições, esse é o capítulo 140. São lições diversas, diversificadas, e eu gosto sempre também de lembrar que esse é um excelente livro para a gente ter de cabeceira. Às vezes, para quebrar, a gente está cansado, né, vai querer dormir, dá uma lidinha. Isso às vezes interrompe aqueles pensamentos, né, nos prepara melhor para que a gente possa dormir com mais qualidade. Ele também é um excelente livro para a gente fazer o nosso culto no lar. Aquele momento de oração, cada um, a gente faz uma leitura, cada um, se quiser, faz uma breve explanação do que entendeu, muito rápido, tá? Não é palestra, é só um esclarecimento mesmo. Ele é muito interessante para isso. E ele está aqui na nossa livraria, quem quiser dar uma folheada e adquirir, fica à vontade. Esse aqui eu coloquei, dizem que é Paulo de Tarso, tá? É uma foto dele. Porque essa lição, ela começa com Emmanuel fazendo uma referência a uma fala dele. Lembrai-vos das minhas prisões, Paulo. Aí ele começa. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. E isso a gente vê muito, né? Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Então, quando a gente pensa em Paulo, a gente pensa em São Paulo, né? A gente pensa nos santos, a gente pensa nos espíritos. Emmanuel, que já é um espírito que deu uma ascendida, que deu uma caminhada. A gente pensa nesses espíritos. Mas ele vem nos advertir. Não aguardam senão o céu, através de repouso brilhante na imensidade cósmica. E aqui, ele vai começando a nos preparar. Ele começa falando lá, ó, nas infantilidades e reflexões costumeiras. Ou seja, quando a gente às vezes pega o bonde andando, a gente não para pensar a respeito das coisas. Será que esse santo, São Paulo, né, se tornou santo à toa? Será que foi assim? Estalou o dedo? Será que ele tinha uma estrelinha que a gente não via na testa e que ele era um predileto? Acendeu com mais facilidade? É sobre isso que ele vem trazer para a gente. Vamos prestar atenção. Será que é isso mesmo? Será que às vezes a gente olha para o plano espiritual, nosso lar, né? A gente vê o filme, a gente lê o livro e outras tantas obras que nos trazem a respeito lá do plano espiritual. Será que tudo isso é assim? Só porque a gente deseja? Ou só porque a gente leu e a gente se identificou? Será que é só por isso? Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nessa observação aos Colossenses, lembrai-vos das minhas prisões. O grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. Então aqui ele começa, olha, tá vendo que vocês, essa imagem, né, essas leituras, tudo isso que vocês estão vendo, não tomem isso como um retrato e achando que é assim. É o famoso que a gente às vezes fala, as pessoas olham para as vitórias, mas não sabem o que foi percorrer até ali, os tombos que foram tomados, as dores do caminho, o desconforto que ele teve, as decisões que ele teve que tomar em direção a esse lugar.
esse crescimento que ele teve que fazer, foi um crescimento espontâneo ou foi um crescimento que foi fornecido, teve facilidades no caminho? É sobre isso que ele vem nos convocar a refletir. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Ou seja, não há possibilidade de você chegar a esse resultado, chegar a esse lugar, sem percorrer o caminho. Cada um tem o seu caminho, mas é preciso percorrer o caminho. É preciso fazer essa transição. É preciso fazer esse processo de crescimento e tomar inúmeras decisões no caminho. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Ou seja, vamos ver a vida como ela é. Essas pessoas que estão aonde estão, elas foram gente como nós. Seres humanos, cheios de dores, dúvidas, medos, dificuldades, defeitos. E que por decisões internas que foram feitas a miúde, de pouquinho em pouquinho, né? Ninguém, a princípio, né, que a gente visualiza, eu quero ser igual a Jesus e nessa vida eu vou conquistar tudo isso que eu preciso conquistar para chegar aonde Jesus está. Não é assim. É um caminho longo, é um caminho longo para ser percorrido. Então eles foram decidindo, só por hoje, nesse momento, eu vou mudar a minha direção, eu vou caminhar dessa forma. Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironias ele suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Quanto foi que ele suportou? Porque às vezes a gente não vê isso, a gente não toma esse conhecimento, né? A gente não olha para isso, a gente só olha e vê eles tão distantes de nós, que fica uma coisa assim surreal, fala, não gente, mas eu sou tão pequenininha, eu estou tão distante disso, que isso não é factível para mim, esse caminho não é para mim. Então às vezes eu nem quero me mover, eu nem quero ir em direção de repente a uma iluminação, porque Buda, Cristo, os apóstolos do Cristo, eles estão tão distantes de uma realidade que eu não consigo nem visualizar, que não fala comigo. E a Emmanuel vem convidar, vem convocar. Faz parte do caminho. É preciso que a gente tenha um olhar razoável, que a gente não cristalize nessas fotos que a gente vê, né? Nesses estágios que a gente vê, e imagine que aquilo lá foi feito da noite para o dia no estalar de dedos. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Ou seja, não olha para aquela pessoa que já chegou lá, né, para esses irmãos de luz que já chegaram lá, porque você admira, e imagina que aquilo foi pronto. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devoltaram para alcançar os divinos fins. E aqui ele deixa para a gente uma dica, para a gente imitá-los, para a gente se inspirar neles. Mas é muito importante que a gente perceba isso, que a gente perceba que antes dessa santificação, deles se tornarem santos e tantas outras irmãos, né, que a gente tem como santos, eles são seres humanos. Eles são seres humanos que decidiram caminhar em direção à luz. E eu gosto sempre de lembrar, e tem inclusive no Evangelho, na Bíblia, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então tudo isso está dentro de nós.
Basta que nós burilemos, nós retiremos o excesso. Mas é importante a gente ter contato com isso. É importante a gente pôr o olhar, a intenção. Porque senão a gente fica no automatismo da vida. A gente chega aqui para receber um passe, eu vou lá, tem a palestra, eu vou ouvir, vou receber um passe e volto para minha casa. Como se a coisa fosse assim, o passe que fosse me trazer a solução. Eu esqueço da minha parte, da minha contrapartida nesse processo. Eu esqueço de ser ativo nesse processo. Eu só quero receber. Porque eu estou em outro lugar, a minha mente não está plugada nisso. E quando eu olho para São Paulo, para Emmanuel, para André Luiz, para Chico, eles são muito distantes da minha realidade. Eu não dou conta de ser... Dá para ouvir? Eu não consigo ser tão amoroso, tão acolhedor quanto o Chico. Eu não tenho a resiliência que o Chico teve. Eu nem consigo imaginar as coisas que ele passou. Eu não daria conta de calçar o sapato dele. E aí a gente se afasta. Mas cada um tem o seu caminho. Cada um faz a sua escolha diária. Mas é importante a gente olhar para isso e renovar essa situação. E aqui eu trouxe essa lição, ela vem do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Esse é um lembrete que aqui nós estamos numa diversidade, né? Nós temos muitos mundos no mesmo planeta. Nós temos muitas realidades no mesmo planeta. Tem lugares que estão acontecendo guerra. No nosso país a gente não sabe o que é guerra efetivamente. Mas tem lugares que a guerra é o normal. E cada um tem a sua realidade. Então são muitas moradas, digamos assim, uma energia muito diferente. Isso traz desafios para cada um de nós? Sim. Lidar com o diferente, aceitar o diferente. Mas isso também nos ajuda a crescer, a individualizar, a preocupar e a se ocupar comigo, com o meu crescimento. Olhar para mim, para a minha vida e exercitar uma série de qualidades, uma série de virtudes que muitas vezes elas passam desapercebidas em nós. E é muito importante que a gente olhe para isso, para que a gente tome posse desse processo. Ele não seja um processo sem consciência. Que a gente coloque a consciência nisso daí. Porque, afinal de contas, a diferença desses irmãos para nós foi uma questão de decisão. E aqui eu trago, antes daquela pergunta, eu trago a história, inclusive esse livro aqui, ó, o segundo, Paulo e Estevão, está aí nesse livro, eu fiz um resuminho, é a história de Paulo de Tarso, porque ele colocou exatamente, ele fez exatamente essa situação. Então, quem era Paulo? Antes de se tornar Paulo, ele era Saulo. Ele nasceu em Tarso, onde é a Turquia atualmente, numa família judaica, por volta de 5 anos depois de Cristo. Depois de Cristo. Ele era um cidadão romano e ele foi educado em Jerusalém sob a tutela de um rabino, sendo rigorosamente instruído na lei judaica. Ele se tornou um soldado. Saulo era conhecido por sua ferrenha oposição aos seguidores de Jesus. E ele era ele era implacável, ele era muito resolvido, ele tinha uma determinação muito forte. Então, missão dada era missão cumprida. Se falasse, você tem que perseguir
os seguidores de Cristo, ele perseguia, custasse o que custasse. E ele era muito bom, participando ativamente na perseguição aos cristãos. Muitos cristãos morreram sob o comando dele e nas mãos dele. Ele estava presente e consentiu na execução de Estevão, o primeiro mártir cristão, e dedicou-se a erradicar a nova fé. Ele tinha que encerrar os cristãos, né, esse movimento que estava surgindo à época, indo de casa em casa, prendendo homens, mulheres, crianças, quem fosse. Ele estava cumprindo a lei da época. Só que, quando ele estava indo para Damasco, que é uma região, ele teve uma virada que foi muito decisiva. Esse livro, gente, ele é lindíssimo. Estou dando um spoiler gigantesco, possivelmente vocês já conheceram, mas vale a pena ler. O que acontece? Saulo, ele fez essa viagem e quando ele estava chegando, ele ficou cego. Ele ia prender cristãos, ele ficou cego. Mas antes disso, ele olhou para o céu, ele viu a imagem de Cristo. Ele não conheceu Cristo, ele não era contemporâneo, tá? Porque ele nasceu depois de Cristo. Ele viu a imagem e ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou atordoado. O que é isso? O que está acontecendo? E aí, ele teve essa visão. E essa experiência, ela foi muito profunda, porque naquele momento ele ficou cego. Dizem que ele olhou para o sol, olhando, e ficou cego. E quando ele entra em Damasco, ele recebe uma orientação de que ele ficou temporariamente cego e ele tinha que procurar exatamente um cristão, que era quem ele estava perseguindo, o líder das pessoas que ele estava perseguindo. Chamava-se Ananias. Mas ele precisava procurar esse cristão para curá-lo, para auxiliá-lo. E ele, completamente cego, levaram ele ficou no quartinho aguardando. Ananias um pouco reticente, né? Mas afinal de contas, entendeu a dinâmica, ele sentiu. E aí Ananias ajudou ele, ou seja, curou. Teve um processo de cura. E ele voltou a enxergar. Aquilo foi tão profundo para ele, foi uma coisa tão forte, foi uma virada de chave tão forte, que toda a determinação que Saulo tinha de caçar implacavelmente os cristãos, ele virou como um dos seguidores, um dos apóstolos mais fiéis de Cristo. E a partir disso, ele precisou, inclusive, ele mudou o seu nome, porque senão ele seria perseguido, para facilitar. De Saulo ele virou Paulo, e ele passou a percorrer todas essas regiões. Várias viagens pelo Império Romano, Ásia Menor, Grécia e vários locais, Espanha, ele passou percorrendo a pé, fundando a igreja, disseminando a obra de Cristo. Sendo perseguido? Sim. Sendo por aqueles que eram aliados, né? Antes eram aliados dele, começaram a persegui-lo porque ele se voltou, ele passou para o outro lado. E ele, gente, é algo muito bacana que ele fez. Toda aquela determinação que ele tinha, que o colocava para perseguição implacável, ele transformou. Aquela qualidade, ele mudou a direção. E ele transformou em resignação. Então, ele foi decapitado, mas ele sofreu muito. Pedradas, açoites, ele foi preso, foi lá onde ele escreveu as cartas. Ele foi muito maltratado, muito. Mas ele aguentou. Aquela energia que ele tinha e que ele colocava para cumprir as missões, né? Para perseguir os cristãos, para prender os cristãos, ele converteu isso em resiliência, em resignação, em prol da obra de Cristo. Então veja a virada de chave que existiu, a decisão interna que ele tomou numa mesma encarnação. Parece que são duas pessoas completamente distintas numa mesma encarnação.
Só porque ele virou a chave e se tornou um dos fiéis apóstolos de Cristo, ele mereceu o céu e ele nunca mais teve que fazer nada? Possivelmente não, né, gente? Possivelmente não. Possivelmente ele tinha ainda muita coisa para equilibrar, porque muitas mortes, muito sangue estava às custas dele. Ele promoveu um desequilíbrio em muitas circunstâncias, em razão da primeira fase da vida dele, pelo menos nessa encarnação. Mas essa virada de chave, esse propósito que ele colocou, novo propósito, é lógico que o auxiliou. E é muito provável que ele tenha reencarnado algumas outras vezes e para equilibrar, né, na lei da ação e reação, para equilibrar as pessoas que ele tirou a vida, as famílias que ele tirou. Então, é sobre isso que Emmanuel vem nos trazer. Não achem que as coisas, porque às vezes a gente tem uma ideia, às vezes a gente nem pensa a respeito. Mas às vezes a gente age como se as coisas fossem prontas, como se não houvesse uma construção. E aqui eu gosto, eu acabei pulando, mas eu coloquei essa imagem para a gente refletir. Olha bem para essa imagem aqui. Esse caminho cheio de pedras, e no meio da mata. Se vocês estivessem, cada um, estivesse caminhando, por onde vocês caminhariam? Pelo meio ou vocês iriam pela mata? O que faria sentido para vocês? Pelo meio ou pela mata? Pelo meio, né? Já está o caminho aberto, formado, não é isso? Assim funcionamos. Porque, de fato, o caminho já está aberto. O chão ali, ó, vai ser difícil nascer alguma planta ali no meio, porque o caminho já está aberto, está batido. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma, nós funcionamos. Nós temos esse trieiro aberto aqui, é muito mais fácil a gente caminhar pelo mesmo caminho. É muito mais fácil a gente repetir aquilo que a gente já está acostumado. Porque se a gente fosse abrir um novo caminho aqui, traria desconforto? Traria. Traria arranhões, a gente machucaria? Muito possivelmente. Se a gente não tivesse um facão, se a gente não tivesse instrumentos, a gente iria ter problemas na abertura desse caminho. A gente teria dificuldades de caminhar esse caminho. E é desconfortável. Então é muito mais fácil a gente repetir o mesmo caminho. E é da mesma forma. Se a gente ficar no automático, adivinha por onde nós vamos andar? Pelos velhos hábitos. São muito mais fáceis, já estão arraigados em nós. Eles estão impressos na nossa alma, eles são automáticos. A gente nem pensa, só vem. Mas é preciso que a gente coloque consciência e intenção. Veja, Paulo construiu um novo caminho na própria encarnação. De Saulo, ele se transformou em Paulo. Então ele abriu na mata, se machucando, não enxergando. Tinham coisas talvez que não fizessem sentido naquele momento. Mas ele foi. Ele decidiu e foi. Ele sentiu o chamado interno e foi. Ele usou os recursos que poderiam ser falados, inclusive, como defeitos. Ele usou a favor dele em direção à luz, em direção à iluminação. E assim, ele completou, dentro do que ele podia, da melhor forma que ele podia, a missão dele de ser o quê? Um dos grandes apóstolos do Cristo. Fundador da igreja, de várias igrejas, da palavra de Cristo. Nada interrompia o caminho dele. Essa mata não era suficiente para tirá-lo do caminho. Precisa ser difícil para a gente mudar os nossos velhos caminhos? Não precisa ter sacrifício, sofrimento? Não necessariamente. Vai ter desconforto? Vai, né, gente? É muito mais gostoso andar aqui, não é não?
É muito mais fácil porque o caminho já está aberto, eu conheço, eu não preciso raciocinar, eu só sigo. Eu almoço, espero jantar, eu passo meu dia percorrendo esse caminho sem sequer pensar. E é sobre isso que a doutrina traz. Ela vem chamar a nossa atenção. Para quê? Porque aqui nós vamos abrir esses caminhos em nossa alma, em nosso espírito, com a nossa intenção. Porque se a gente deixar pelo conforto, a gente faz esse caminho. Então é muito mais fácil eu continuar sendo egoísta, eu continuar sendo irritado, irritadiço, eu continuar sendo responsivo, eu continuar explodindo, eu continuar percorrendo os mesmos caminhos. Se eu não colocar um olhar sobre isso, eu não vou conseguir. Eu vou deixar no automatismo e a vida vai me levar pelo mesmo caminho. E a vida, gente, a gente está passando um momento de transformação do nosso planeta. E a vida, ela anda sutilmente, só que não, nos convidando a percorrer novos caminhos, que às vezes são muito desconfortáveis. E às vezes, se a gente não consegue entender, ela dá um tapinha na gente. Às vezes acontece um processo para a gente abrir os olhos. Às vezes acontece um chacoalhão. Para quê? Para que a gente possa percorrer novos caminhos. Para a gente evoluir. Porque nós somos seres de luz. Por mais que a gente esteja afastado muitas vezes da luz de Deus, nós somos seres de luz. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E é sobre isso que a gente precisa lembrar. Mesmo que a nossa luzinha seja pequenininha lá dentro, e eu sinto uma culpa gigantesca por N coisas, mas isso não é empecilho, só se a gente der esse conceito, esse valor, esse peso, para a gente caminhar. Então é importante que a gente faça essa reflexão. Como que está o meu caminho nessa vida? Como que eu estou caminhando? Por qual caminho que eu estou decidindo? E aqui eu trouxe também algumas coisas para a gente olhar. Uma das coisas que não pode nos auxiliar é a meditação. Eu particularmente confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade de meditação, não é fácil. E a meditação, muitas vezes, ela é passada para a gente com musiquinha, né? Na verdade, é um processo, a gente acha que todo aquele processo é a meditação. Na verdade, existem muitas formas da gente meditar. Esse processo da gente ouvir a música é um relaxamento, que às vezes a gente até apaga, né? Vai embora direto, não consegue meditar. Mas o objetivo fundamental da meditação é, sabe aquela mente tagarela, que hoje ela tá mais tagarela ainda, porque assim, é informação de todos os lados, a gente tem um celular na mão, a gente está conectado com o mundo, então a gente vai às vezes passando, nem está pensando, vai passando, vai pegando aquelas informações, é sobre isso, é sobre fechar isso aí e acalmar, é sobre conseguir focar em uma coisa. A meditação é isso, foca na sua respiração, foca nos batimentos do seu coração. Como é que está seu coração? Sinta ele. Como que está a sua respiração? Olhe para uma paisagem e olha para ela. Foque, treine a sua concentração. Para quê? Na medida do que eu consigo fazer isso, imagina, gente, se às vezes nosso mentor de luz está ali do lado, doido para passar uma coisa para a gente, mas a gente está ali, 1155 janelinhas abertas de pensamento. Como é que nós vamos absorver isso? Se a gente consegue acalmar a mente, serenar um pouquinho, todos os dias, 5 minutinhos, a gente pode fazer isso andando, sentindo, pensando, sentindo o passo. Como é que eu piso uma grama? Isso é um processo de meditação. Eu posso levar esse foco para treinar a minha mente a acalmar. E eu posso receber um monte de inspirações, de intuições, para tudo aquilo que eu preciso. Outra forma, Santo Agostinho, ele falava de uma técnica que ele usou, inclusive, para auxiliá-lo. Ele deixou isso num livro. Que era essa prática de reflexão e do exame de consciência, especialmente para preparar o sono. Então, o que ele fala? Antes de dormir, você para, revisa o seu dia. O que foi que você fez de positivo? O que foi que você fez de não tão positivo? O que você pode melhorar? O que você pode corrigir?
passa o olhar e se programa para no outro dia você corrigir a sua rota. Essa é uma forma da gente pôr uma autoconsciência, uma meditação e fazer pequenas decisões, da gente ir alinhando o nosso percurso e aproveitando a nossa existência. Ele enfatiza a importância da conversão contínua do coração e da mente em direção a Deus, porque não basta só eu ler um livro, eu tenho que ir incorporando tudo aquilo, integrando como um patrimônio da minha alma, do meu espírito, exercitando. Porque é muito bacana eu ver, falar da bondade, mas se aquilo é tão distante de mim, por que não exercitar um pouquinho? Hoje eu vou exercitar a bondade, hoje eu vou exercitar a paciência, hoje eu vou exercitar a tolerância. Um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. A gente vai se acostumando com isso. A prática de examinar a consciência no final do dia, revisando as ações, pensamentos e intenções à luz dos ensinamentos cristãos, é um meio de crescimento espiritual e moral, ajudando o fiel a se tornar mais consciente de suas falhas e mais aberto à transformação pela graça de Deus. E a gente conseguir também olhar, nós temos também um condicionamento de olhar para os nossos defeitos, de olhar para aquilo que não está bom. É uma forma que a gente tem também de falar, poxa, isso aqui eu já dou conta de fazer, isso aqui eu já dou conta de olhar. E de se inspirar em Paulo. Às vezes, a gente não tem consciência das coisas que a gente tem, do quanto a gente pode levar aquilo em direção à luz. Então, se eu consigo perceber algum comportamento meu de inveja, a gente rotula e a gente não quer aquilo. A gente quer extirpar aquilo da gente, como se aquilo nos condicionasse, como se nós fôssemos aquilo, fosse uma sentença. Não. Aquilo lá é algo que a gente pode pôr luz e abraçar e integrar a nós. De que forma? Bom, inveja. Se eu olho para o que o outro tem e desejo aquilo, eu posso ir colocando um pouquinho de luz nisso aí e olhando como eu posso aprender com o outro a chegar naquele resultado que eu gostaria. Como que eu posso transformar esse comportamento, esse sentimento em algo mais iluminado e mais proveitoso para mim? O que é ruim é eu desejar o do outro e ainda ir lá e dar uma rasteira no outro. Mas se eu colocar um pouquinho de luz nisso e falar, deixa eu aprender com o outro, ter um pouquinho de humildade, falar como que ele faz? Posso aprender isso aqui, eu posso crescer. Qual é a diferença dele comigo? Eu sou um ser humano também. Não se colocar limites. A raiva, muitas vezes, ela é vista como algo extremamente negativo e dependendo da forma como a gente condiciona essa raiva, ela é. Se eu pegar a minha raiva dirigindo e jogar em cima de alguém, eu posso causar um acidente. Eu posso machucar muito uma pessoa. Mas se eu pegar essa raiva e colocá-la com uma energia para eu agir de uma forma construtiva, sem que seja contra a parede, contra alguém, mas aquela energia de impulsão, de fazer acontecer, ela é um excelente combustível. A gente pode transformar as coisas. Ao invés da gente rotular e colocar numa caixinha, a gente pode fazer essas pequenas decisões, transformar dentro de nós, virar essa chave e direcionar para a luz. Porque eu friso, nós, todos, sem exceção, somos seres de luz. E a gente pode decidir cada dia caminhar em direção à luz. Dentro disso, a gente só vai conseguir fazer essa situação se a gente colocar consciência, se a gente sair do automatismo da vida. De repente a gente pode fazer um inventário, a gente mesmo, às vezes se estou com dificuldade, posso pedir para alguém que me conhece quais são as minhas características. Como que eu posso colocar isso a favor do meu crescimento e do crescimento das pessoas que estão ali? Como que eu posso transformar essa situação na minha realidade hoje em algo positivo?
Como que eu posso transformar em ferramenta de força para me conduzir à luz? Às vezes eu vou ter dificuldade, mas tudo aquilo, pedis e obtereis. A gente pode fazer esse pedido antes de dormir. A gente pode pedir ao nosso anjo da guarda, a Deus, a gente pode colocar isso em oração. Imagina se a gente não vai receber resposta. Nós estamos querendo caminhar em direção à luz. A gente pode fazer essas pequenas decisões na nossa vida, não precisa de grandes saltos. E é sobre isso que todos esses seres de luz que hoje a gente olha, estão tão distantes, eles fizeram, da forma deles, no dia a dia deles, com a realidade deles. Vai tirar a gente da zona de conforto? Vai. Lembra lá daquele caminho. Mas a gente pode ir munido de recursos. A gente pode ir de uma forma mais leve. A gente pode trazer leveza para a nossa vida, tirar o peso. A gente pode parar de olhar para as coisas que não estão boas para construir uma nova realidade. Para ir em direção daquilo que está bom ou daquilo que eu gostaria de transformar. A gente pode caminhar em direção a. O jeito como a gente carrega as coisas, como a gente olha para as coisas, como a gente encara, como a gente fala, inclusive para a gente, para as pessoas, ele é muito importante. Porque demonstra se a gente está pondo o pé no acelerador, naquilo que não está bom ou não. Se eu não estou me sentindo bem, eu vou ficar, vamos supor, tá aqui, vim buscar tranquilidade, sentimentos de paz, eu preciso ter paz. Vou lá no centro hoje tomar um passe. Se senta aqui nessa cadeira e fica remoendo todos os problemas. Onde está essa paz? A paz não vai cair na sua cabeça, nem com paulada, porque é um movimento, é uma decisão. Eu preciso buscar essa paz. Nem que seja abrir espaço para essa paz chegar através dessa energia, para que eu possa me conectar com a energia do ambiente que com certeza tem paz. Mas eu preciso estar aberto, receptivo. Eu preciso tirar esse acelerador de ficar repassando tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que me conduz para algo que eu não quero. Percebam que isso são decisões, pequenas decisões, e que é algo interno. Então, diante disso, eu gostaria de convidar para que a gente pudesse olhar para esse local e a gente pudesse olhar e entrar em contato com o que ele nos inspira. Ele nos inspira paz, leveza, tranquilidade. Eu gostaria, vou colocar agora, gostaria que cada um olhasse para essa foto e agora fechasse os olhos, respirasse profundamente, sentindo o corpo. E nós vamos numa contagem rapidinho, nós vamos em fila, nós vamos para esse ambiente. Cada um vai encontrar o seu anjo da guarda, o seu mentor, a sua mentora, nesse local. 1, 2, 3. Vamos sentindo essa mata, as flores. Sinta um cheiro um pouco molhada. Sinta o cheiro das flores. Eu quero que vocês percebam a presença desses irmãos tão amorosos que estão aguardando cada um de vocês com os braços abertos. Dê um abraço no seu anjo da guarda, no seu mentor, na sua mentora. Receba esse carinho. Receba com o coração aberto. É um irmão muito amoroso que te assiste, que conhece seus pensamentos, seus sentimentos e ainda assim está lá contigo todos os dias, todos os momentos, aguardando você. Dá uma brechinha para que ele possa te acolher, que ele possa te inspirar, te auxiliar. Fortaleça a sua conexão com ele. Entre em contato com esse irmão, com essa irmã.
Nesse momento, cada um vai recebendo passe, vai conversando com seu mentor, com a sua mentora, deixando com eles tudo aquilo que está incomodando, entregando, pedindo orientações, pedindo auxílio, mas sobretudo sentindo a energia deles, todo o carinho, todo o cuidado, todo o amor, a paciência, a sabedoria que cada um tem. Vão abraçando, andando cada um, se quiser andar por esse ambiente, se quiser encostar debaixo de alguma árvore, aproveitando esse momento. Se quiserem também dar as mãos ao seu mentor, imaginar o ambiente de cada uma das casas, de suas casas, de seus ambientes de trabalho, rapidamente percebendo que muita luz vai sendo trazida àquele ambiente, envolvendo completamente todos os lares, todos os ambientes de trabalho, todas as pessoas que circulam ali, vão recebendo um abraço amoroso, vão sendo envolvidas em muita luz. Vão se preparando para despedir dos mentores, agradecendo todo esse auxílio e pedindo para que durante a noite de hoje, durante o sono, cada um possa novamente visitá-lo, ser tratado, receber auxílio que precisa, ou apenas desfrutar da companhia, mudando a vibração, aprendendo um pouquinho mais, aproveitando durante o sono para aprender, para melhorar, para tomar boas decisões em direção ao seu propósito de vida. E pouco a pouco, vão retornando para cá, sentindo o corpo, mas ainda de olhos fechados. Gostaria que a gente fosse imaginando o nosso planeta, o planeta Terra, e nós fôssemos todos envolvendo a nossa casa com uma energia que sai dos nossos corações e dos corações dos nossos mentores e de toda a espiritualidade presente, envolvendo todo o nosso planeta numa cor azul clara, cor de paz, de tranquilidade, rosa, de amor. Todos que habitam o nosso planeta, todas as moradas, encarnados, desencarnados, vão recebendo essa energia indistintamente. Todos vamos envolver seres vivos, todos, os animais, as plantas, todo o nosso planeta, em agradecimento pela nossa existência, pela possibilidade que nós temos de estar aqui, de aprender, e que esse campo energético possa tratar a tudo e todos, na medida do que for necessário, que a gente também possa desfrutar dele. A gente possa retornar, percebendo esse planeta nosso, a nossa casa, a Mãe Terra, envolta nessa luz e com o coração cheio, agradecidos. Vamos retornando, pedindo para que nosso Pai, nosso Mestre Jesus, possa abençoar a semana de cada um, possa abençoar esse feriado, que a gente possa ser envolto em muita proteção, em muita paz, em muito amor,
de sermos guiados, conduzidos para o nosso melhor, que possamos ter a consciência de sermos seres de luz, que possamos agir assim, em busca da luz, como seres de luz, aonde nós estamos, do jeito que nós podemos. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos sempre. Que possa abençoar os nossos lares, as nossas famílias, a todos nós. Que assim seja.